Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal Milionariamente. Estamos fazendo a análise, capítulo a capítulo, do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Este livro, como você já deve ter percebido, ele é bastante profundo, tem uma importância muito grande, principalmente para os nossos momentos atuais. Aqui, nesta fase, nesta etapa, é quando começa de fato a entrevista do Napoleão Hill com o que ele chama de diabo. Eu vou fazer uma síntese, sem mencionar as perguntas naturalmente, mas uma síntese do que eu compreendi de todo este processo. Ao iniciar o capítulo destas entrevistas, fica claro que o mal, como uma consciência viva de energia, ela domina e controla 98% das mentes e das consciências do mundo. Estou considerando aqui o dado que está no livro e também considerando que este livro foi escrito lá na década de 1930, 1940, enfim, quando Napoleão Hill ele finalizava esses estudos e iniciava a divulgação deste trabalho que hoje nós conhecemos. É importante a gente compreender que quando o Napoleão, dada esta informação, ele questiona se o diabo tem algum tipo de prova para sustentar que ele domina 98% das consciências do mundo. E é importante, a resposta ela é essencial no sentido de nós entendermos primeiro que não há um aspecto físico, ele deixa claro que ele não tem corpo. Ele consiste em uma energia negativa que vive na mente das pessoas e se alimenta da mente das pessoas. Principalmente das pessoas que vivem sob o jugo do medo, baseadas no medo, tendo uma existência concentrada no medo, como nós vimos no primeiro capítulo. Observe que todo o trabalho de mídia, seja ele televisiva, seja ele das mídias sociais atuais, quando há necessidade de desenvolver algum projeto ou mobilizar pessoas, normalmente se trabalha com base nesta consciência do medo. Amedronta-se para depois oferecer uma solução. Algumas religiões também trabalham com esse tipo de movimento. Não vou citar nenhuma para não ser injusto, mas muitas delas trabalham com base nisso. Primeiro, ela faz você temer, por exemplo, um inferno, temer um purgatório, temer uma situação que você, no pós-vida, vai se haver com o mal, para depois que você se apegue, se alie, se associe a esta determinada religião. E assim vale para outros aspectos. Se você olhar a política, você vai observar também que a política trabalha com muita força nesse sentido também. O mundo moderno que nós temos hoje, ele é dominado por essa consciência manipuladora. Essa energia ainda afirma ao Napoleão que ele ocupa a metade do átomo da matéria física, que cada unidade mental ou cada unidade de energia mental também é dominada por ele. E se não fosse por ele, o mundo, as estrelas, os átomos, enfim, não existiriam. Ele quer dividir com o Criador a metade da criação, dizendo que o polo positivo é a sua oposição. Ao observarmos a nossa atualidade, o nosso momento, nós vamos compreender que não estamos muito longe disso. Grande parte da consciência humana atual é dominada pelo negativo. Basta olharmos as mídias sociais, basta olharmos a TV, os jornais, enfim, e termos a consciência de que ainda há muito a ser feito. Naturalmente, nós temos uma escala, uma quantidade de pessoas que, neste limiar de transição que nós estamos vivendo, já se autodesenvolveram, tomaram consciência, avançaram no seu desenvolvimento não só espiritual, mas pessoal também, e agem no mundo segundo a essência do divino que vive em cada um de nós. Ao se vangloriar de controlar a mente, o pensamento, as ações do humano, sendo ele o lado negativo de tudo o que existe, o próprio mal em si, ele coloca ou tenta colocar
a consciência criadora, a consciência de Deus, num confronto direto a Ele. Quando, na verdade, nós sabemos que esta decisão pelo polo positivo ou pelo polo negativo é muito mais voltada à consciência humana do que qualquer outra coisa. É o ser humano quem decide sobre a sua vivência, sobre a forma de viver no mundo. E ele traz uma informação, o Napoleão Hill, que o controle da mente humana é feita com ferramentas de profunda inclinação psíquica e disseminadas, naturalmente, através de um medo, como um princípio básico de subsistência. E ele relaciona, inclusive, quais são os principais. Primeiro, é o medo da pobreza. Nada pior para um ser do que ter medo da pobreza. Por associação, e se nós fôssemos pensar através de um conceito da lei da atração, como nós já vimos aqui no canal com vários livros, e considerando que o semelhante atrai semelhante, segundo este conceito, segundo esta ideia, quanto mais medo da pobreza, mais a pobreza chega. É preciso compreender que quando a pessoa vive embaixo do jugo do medo, é isso que ela vai atrair para a sua vida. O segundo princípio, que ele diz que é um exercício de dominação, é o medo da crítica, o medo do que os outros vão falar sobre você, o medo do julgamento alheio. Simultaneamente a isso, naturalmente, a pessoa passa a julgar, passa a criticar o outro, mas esquece naturalmente das suas próprias falhas, não olha a sua vida como ele deveria. O terceiro princípio é o medo de perder a saúde, ou seja, a pessoa fica presa no cotidiano, tentando tomar remédios de todos os tipos, medicamentos de todas as formas, para não perder a saúde, e investe uma fortuna muitas vezes nisso. Não estou dizendo que a pessoa não deve procurar um médico, se cuidar, mas o medo de perder a saúde muitas vezes faz com que a saúde seja perdida. Tudo no psíquico, tudo no mental. O quarto medo é o medo da perda do amor, o medo do isolamento, o medo de estar só e rejeitado pela sociedade, pela comunidade onde vive. O quinto é o medo da velhice, o medo de ficar velho. Nada mais atual do que isto, pois basta que vejamos a concentração de centros de estéticas espalhados, tentando tornar jovem aquele que não é mais jovem, principalmente sob o aspecto externo. Poderíamos tentar nos tornar jovem por dentro, independente da nossa aparência física, mas buscarmos uma solução para as nossas questões internas, vigorando, trazendo vigor para a nossa vida, e através desse vigor da vida, nós demonstrássemos aquilo que de fato somos. Então, os tratamentos, não estou dizendo de novo que as pessoas não devem se cuidar, e não é isso também que o Napoleão fala, mas o medo da velhice, ou seja, de apresentar as marcas do tempo, é que faz com que as pessoas, de fato, envelheçam. E o sexto e último é o medo da morte. É tão atribulante o medo da morte que ele provoca paralisia nas consciências humanas. As pessoas, de fato, sabem que chegam e sabem que vão, pois eterno é o Espírito, eterno é a essência, eterno é o divino que habita em nós. Se você está acompanhando a leitura do livro Ser, você deve ter ouvido muito o Ramana nos colocar exatamente sobre isso. Sri Ramana coloca que a essência principal é o divino que habita em nós, e esse divino é eterno. O que nasce e o que morre não é divino, pois esse é temporário. Somente é possível viver aquilo que é eterno. E ao questionamento dos principais fatores sobre o que controla mais a mente humana, ele cita que são dois. Primeiro, em primeiro lugar, é o medo da pobreza. E o segundo, o medo da morte. Em algum momento da vida, ele afirma, o ser humano se amarra a um desses aspectos, a um desses fatores. Ele ensina, inclusive, que é tão subliminar a implantação
que ela começa, a implantação desses medos, que ela começa na infância, com crenças maternas, crenças paternas. E se nós observarmos através dos estudos que já foram feitos tanto pela psicologia, por Jung, por Freud, enfim, por Adler, por tantos psicólogos ao longo do século XX, e na própria atualidade também, essa questão das crenças, da implementação das crenças limitantes na consciência humana, no inconsciente humano, e que acaba dominando a vida das pessoas em toda a sua estrutura, constatamos que em 1929, quando esse trabalho foi elaborado, ele já, antes do próprio tempo, já nos falava de uma questão tão profunda, né, que é quem transmite o conhecimento das limitações e do medo para o ser humano. Começa na família, começa na nossa base, começa em casa. Quando nós permitimos, inclusive muitas vezes, que informações entrem pelos aparelhos de TV, pelos aparelhos de celulares, sem que nós tenhamos a possibilidade de controlar isso. Isso lá em 1929 era certo, hoje em dia também é muito certo. O Napoleão se aprofunda nos seus questionamentos e traz a pergunta sobre o aspecto de punições. O diabo aqui informa, nessa tradução que ele nos traz, que ele não pode punir ninguém, a não ser aquelas pessoas que o permitem através de sua mente, através do exercício do medo, sendo que ele de fato se alimenta dessa energia para a manutenção da sua própria existência, seja enquanto a pessoa está aqui neste mundo, na carne, seja quando ela passa para o outro lado e é recepcionada por ele diretamente, mas através da sua energia, e ele se apossa da história de medo. É disso que ele sobrevive. Os humanos que pensam são inimigos diretamente dele. Os humanos que pensam de uma certa maneira, os humanos que pensam corretamente, são inimigos diretos dessa energia, dessa força do mal. Eles são autônomos no agir e no ser, e não acatam as suas influências, aquelas pessoas que estão trabalhando a sua espiritualidade, buscando o autoconhecimento, buscando a autoconsciência. Ele não pode, sob nenhuma hipótese, dominar alguém que tenha tal desenvolvimento. Ele coloca aqui, inclusive, que Deus ou a sua oposição controla tudo o que é positivo e alimenta, sendo alimentado e alimenta na consciência dos humanos a base fundamental que é o amor, que é a fé, que é a esperança, que é o otimismo. São fatores positivos de todas as leis naturais do universo. Ele só quer, o mal só quer controlar a mente humana. E se ele controlar a mente humana, naturalmente, ele controla tudo o que vive neste nosso mundo. E aqui ele traz um aspecto, já lembrando que esse desenvolvimento aconteceu em 1929, 1930, enfim. Ele traz um aspecto profundo de sabedoria, que ele diz que a maior arma do mal é a manutenção da pobreza. E aí, enquanto eu estudava essa parte, esse aspecto, eu me lembrei do livro de Catherine Ponder, Nas Leis Dinâmicas da Prosperidade, que está aqui no canal para quem quiser acessar, que ela abre o livro dizendo: a pobreza é uma doença e precisa ser eliminada. Eu lembro que, na época, quando eu li isso, algumas pessoas até fizeram comentários de que, nossa, isso pode ser preconceito, e essas coisas e tudo. É um equívoco pensar dessa forma, porque a pobreza ela precisa ser eliminada, de fato. Não, desejar ficar na pobreza, manter a pobreza, significa aprisionar a mente, a vida das pessoas. Então, o desencorajamento de acúmulo de riqueza material, ela também é um desencorajamento de acumular a riqueza espiritual. A pobreza, segundo inclusive a tradução que o Napoleão nos traz, ela tira a habilidade de pensar, ela causa inveja,
ela causa dependência psíquica, emocional, ela causa sentimento de incapacidade, provoca desavenças, lutas, guerras. Quanto mais próspero for um povo, mais pacífico é este povo em sua essência. Ele vai ter tempo para trabalhar a sua espiritualidade, para buscar o conhecimento mais profundo da sua própria existência. Então, é esse aspecto que nós devemos levar em consideração. Os maiores inimigos do mal são os pensadores. Por exemplo, ele cita Sócrates, ele cita Confúcio, ele cita Voltaire, ele cita Emerson, Thomas Paine, Abraham Lincoln, enfim, Jesus, os grandes mestres. Todos aqueles, ou seja, todas aquelas pessoas que inspiram outros a pensar e agir de maneira correta, agir segundo um princípio amoroso, um princípio de luz, essas pessoas são naturalmente inimigas do mal. Os milionários que atuam em causas altruístas e em instituições que trazem conhecimentos, estudos e desenvolvimentos de comunidades, por exemplo, estes também são inimigos do mal. Precisamos compreender que trabalhar a prosperidade plena, a prosperidade conscienciosa, a prosperidade avançada em todos os aspectos, ela é um benefício não só individual, mas para a comunidade e além da comunidade para o mundo, para o planeta como um todo. Porque nesse sentido é possível inspirar outras pessoas a buscarem a sua evolução natural, o seu autoconhecimento, a quebra de bloqueios pessoais e trazer um aprofundamento cada vez maior naquilo que nós lutamos para ser diariamente. Nos tornarmos pessoas melhores diariamente é um exercício da nossa consciência, da nossa prosperidade, do nosso encaminhamento pessoal. E toda vez que eu melhoro, eu consigo melhorar a minha família, eu consigo fazer com que meu irmão fique melhor, com que a minha comunidade fique melhor. Nesse princípio de estudo, eu acho que esta é a essência desta parte da entrevista. Autodesenvolvimento, autoconhecimento, uma busca constante pelo aprimoramento. Não é buscar a riqueza apenas pela riqueza, pelo dinheiro. Você já ouviu essa frase? Tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Ah, mas é melhor ser infeliz com dinheiro do que feliz sem dinheiro. Não é assim que funciona o negócio. Quando você vai se aprofundando no seu autoconhecimento, o processo começa a ser natural. Ele começa a avançar de tal maneira na nossa consciência que você não precisa se esforçar. Por quê? Porque você buscou, encontrou e se desenvolveu através do seu autoconhecimento, através da busca interna do seu ser maior. Eu acho que esse aprofundamento, neste conhecimento que o Napoleão Hill nos traz, é que traz a essência desses ensinamentos. Pelo menos isso é o que ficou para mim. Me diga, você concorda com isso? Compartilha dessas ideias? Tem ideias diferentes? Vê de outra maneira? Já leu o livro e se inspirou de outra forma? Deixa aí nos comentários. Eu agradeço a você. Se você puder curtir, se inscreva no canal. Eu mando daqui o meu beijo amoroso, fraterno para cada um de vocês. Paz e bem e até breve.